Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus uma vez mais. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo de número 24 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé, todos nós. Versículo de número 44. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler um versículo apenas, o versículo de número 44. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Querido Deus, nós oramos a Ti uma vez mais nessa noite, Pai, para pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, a Tua igreja que está aqui reunida, Senhor, não veio aqui para ouvir homem, mas veio aqui para ouvir a Tua voz. Meu Pai, eu me coloco uma vez mais como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que a minha vida, para que os meus lábios, Senhor, possa pronunciar a Tua noiva aquilo que vem de Ti. Pai, nada tenho eu para oferecer a este povo, mas o Senhor tem alimento, porque é o Senhor quem mata, Senhor, a nossa fome, a nossa sede espiritual. Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor venha tirar todo impedimento e que possamos deixar a Tua palavra penetrar até o mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, escrito por Mateus, a princípio vem nos falar sobre dois temas específicos. Primeiro, princípio de dores, e segundo, a grande tribulação. Eu acredito que nós já estamos passando por esse princípio de dores, por tudo que está acontecendo, por tudo que nós estamos vivenciando. Creio eu que a igreja, nós já estamos enfrentando esse primeiro período, que é princípio de dores. Mas uma coisa eu tenho por certa: a igreja não passará pelo segundo período, que é chamada a grande tribulação. Porque antes da grande tribulação, Jesus arrebatará a sua igreja, e nós estaremos com Ele para sempre na glória. Baseado no que João escreve, a pedido do próprio Deus, à igreja de Apocalipse, no capítulo de número 3,
E no versículo de número 10, onde está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar a todos. Percebe que a Bíblia não falou que ele vai guardar na hora. A Bíblia falou que ele vai guardar da hora. Há dois tipos de livramento. Há um livramento que Deus te guarda na hora, e há uns livramentos que você nem passa por ele, porque Deus não permite que você passe. Eu falo com toda certeza que os maiores livramentos na nossa vida são aqueles que nós nem vimos. São aqueles que Deus nem permitiu que nós passássemos por ele. E a igreja não passará pela grande tribulação. Antes disso, Jesus virá e ele vai tirar a sua igreja daqui e estaremos para sempre com ele na glória. Irmão, o versículo que nós lemos, ele me chama muita atenção, principalmente uma palavra, a palavra apercebidos. Percebe que o escritor está dando continuidade. Ele está falando sobre um assunto importante, que é grande tribulação, que é princípio de dores. E ele estende esse assunto para a igreja que não era da sua época. Porque ele está deixando esse alerta para o seu tempo, e ele está deixando esse alerta para o nosso tempo. Percebe que ele diz assim: portanto, estai vós apercebidos também. Quando ele diz assim, estai vós apercebidos também, ele está querendo dizer que já tinha um povo que estava apercebido. Ele está nos alertando, você também esteja apercebidos. Essa palavra apercebidos me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de distração, onde muitos já não estão percebendo tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Percebe que dentro do contexto, no capítulo mesmo de número 24, a partir do versículo de número 37, Mateus vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele continua dizendo: porque nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na... Versículo 39 começa assim: e muitos, ou seja, e não o perceberam. Da geração de Noé, só salvou 8 pessoas. Que foi Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras. Noé estava pregando, anunciando: Deus vai enviar o dilúvio, Deus vai matar todo ser vivente. E ele zombava Noé: Noé só pode estar doido, nunca choveu. A Bíblia diz que até então nunca tinha chovido na terra. Se Noé está louco, nunca choveu, como que da hora para outra vai vir um dilúvio e vai acabar com tudo? De repente Noé termina a arca, entra para dentro dela com a sua família. O anjo vem e fecha a porta da arca. Aí o dilúvio começa. E tanto caía a chuva de cima, como a Bíblia diz que brotava água de baixo. E a Bíblia diz assim: e não o perceberam. Irmãos, naquele tempo eles estavam vivendo uma vida normal como nós estamos vivendo. Percebe que a Bíblia faz questão de dizer que tudo era comum. A Bíblia diz aqui onde que nós lemos: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento,
até o dia que o dilúvio veio. E eles não perceberam. Irmão, quantas pessoas ficaram? Quantas pessoas pereceram? Quantas pessoas não ouviram a voz de Noé, ou a voz de Deus, através de Noé? E eu quero usar esse versículo, ou a parte A desse versículo, para trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite. E nós temos bastante tempo para isso. Eu não sou muito de dar tema, mensagem, mas se fosse dar, seria percepção espiritual. Esse alerta que Mateus dá, não é para o mundo, não é para o ímpio. Esse alerta que Mateus dá, é para a igreja. É para quem conhece a mensagem, é para quem conhece a palavra, é para quem conhece a Deus. E ele diz assim, é um conselho: estejai vós apercebidos também. Irmãos, se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a percepção. Se tem uma coisa que nós não podemos deixar, é o mundo nos distrair. Porque o inimigo antes atacava a igreja, era jogando pedra em cima do telhado e quebrando o telhado. O inimigo antes atacava a igreja, era cercando os crentes quando eles estavam indo para a igreja. O inimigo antes atacava os crentes, era usando pessoas para insultar, era usando pessoas para perseguir, usando pessoas, irmão, até para bater nos crentes, para ver se eles abandonavam a sua fé. O inimigo hoje está usando outro tipo de arma. O inimigo hoje está tirando o seu tempo. O inimigo hoje colocou, talvez eu nem possa falar que é o inimigo, mas talvez por falta de vigilância nossa, nós temos algumas ferramentas disponíveis, que está tirando o nosso tempo para Deus, que está tirando o nosso desejo de buscar a Deus, que está tirando o nosso desejo de orar, de ler a palavra. Aí quando perguntam, um cristão leu a Bíblia, não deu tempo. Orou, não deu tempo. Você consagrou a vida, não teve jeito, não pude. Você foi na igreja, não fui porque não deu tempo. O inimigo está trabalhando no tempo. E está te distraindo com tantas coisas. Aí a gente arruma essa desculpa que não dá tempo, mas na verdade não é que não dá tempo. A verdade é que eu não tinha propósito de fazer. Porque em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito assim: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Não é que não tem tempo, é porque não tem propósito. Porque enquanto tem propósito, se tem tempo. Então não adianta eu arrumar desculpa, não li Bíblia porque não deu tempo, não. É porque eu não tinha propósito de ler. Porque quando eu tenho propósito de fazer, eu administro meu tempo da maneira que dá para mim fazer. Aí o inimigo está usando essa arma, tirando a sua percepção, te distraindo com muitas coisas. E quando você vai ver, o dia passou, e você não teve contato com Deus, e você não teve intimidade com Deus, e você não serviu a Deus. É por isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, nós precisamos remir o tempo. O que é remir o tempo, pastor? Administrar bem, aproveitar da melhor maneira o tempo que Deus nos deu. E às vezes nós só percebemos quando alguém fala. Sabe qual é o maior problema, irmãos? O problema é muitos perder a presença do Espírito Santo de Deus e não perceber que perdeu.
Se você ler capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, do livro de Ezequiel, vai falar do mesmo contexto. Deus mostra para Ezequiel uma visão. E pergunta ele o que está vendo, Ezequiel. Ele diz assim: eu estou vendo uma porta. E Deus diz assim: entra nela. E ele entra. Quando ele entra nela, Deus pergunta de novo: e agora o que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo um buraco. E Deus diz assim: Ezequiel, entra no buraco. Ezequiel entra. E quando Ezequiel entra, Deus pergunta para ele: o que é que você está vendo, Ezequiel? Aí eu estou vendo o altar da casa do Senhor. E o que você está vendo no altar? Eu estou vendo algumas imagens desenhadas de répteis, de animais. E Deus diz assim para ele: Ezequiel, essas são as imagens do meu ciúme. E Deus vai explicar para Ezequiel por que no altar estava desenhado. Deus diz assim: Ezequiel, a minha presença, a minha glória estava no altar, mas eles não perceberam. Aí veio um querubim e tirou a minha presença, a minha glória que estava no altar, e levou para o meio do templo. E ninguém percebeu. O querubim veio de volta e tirou a minha presença, a minha glória, que estava no meio do templo, e levou para a porta. E ninguém percebeu. O querubim voltou e tirou a minha glória, que estava da porta, e voou com ela. E a minha glória saiu de dentro da casa. E ninguém percebeu. Aí Deus explicou a Ezequiel por que o altar estava pintado. Por que eles desenharam répteis? Por que eles fizeram animais no altar? É porque a presença de Deus saiu da casa. E eles, para arrumar uma maneira de chamar a atenção, eles fizeram lá alguns desenhos. Eles escreveram lá alguma coisa. Ah, irmão, o que o seu altar precisa é da presença de Deus. O que o seu altar precisa é do brilho do Espírito Santo. Altar de crente para chamar a atenção não precisa de enfeite. Altar de crente para chamar a atenção não precisa de adereço, não. O que chama a atenção no altar do servo de Deus, daquele que serve a Deus, é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então não deixe essa presença sair. A presença saiu e ninguém percebeu. Pastor, o que faz a gente perder a percepção? O que faz a gente perder a presença de Deus? Várias coisas. Dentre elas, desobediência. Sansão foi envolvendo com o mundo e foi desobedecendo a Deus. Sansão foi querendo misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Porque ele não caiu naquele dia que ele contou para Dalila que a força estava no cabelo. Ele já veio caindo devagar. Ninguém cai de uma vez, irmão. Sansão, certo dia, lá ia descendo, e tinha um leão morto. E dentro do leão morto tinha um pote de mel. Como Sansão era nazireu, era escolhido, era separado, não podia tocar em nada morto. Aí ele viu o mel dentro do leão morto, dentro da carcaça, e falou assim: opa, agora que eu mato a minha fome. Foi lá, abriu o leão, tirou o mel, tomou do mel. Aí começou a queda dele. O seu pai foi aconselhar: Sansão, será que aqui no nosso meio não tem mulher para você casar? Ah, pai, ela agradou os meus olhos. Nem tudo que os seus olhos agradar, você deve dar.
Sansão, irmãos, ele tinha acesso ao leão, mas ele não podia tocar no leão. Nem tudo que você tem acesso quer dizer que você pode tocar. Há coisas que Deus te dá acesso, mas Ele conta com a sua fidelidade para não tocar. Nós não podemos ser como Sansão, que tudo que os nossos olhos veem e agrada a nossa carne, nós estamos dando, nós estamos entregando, nós estamos oferecendo. Não, irmão, a nossa geração precisa ser diferente da de Sansão. A nossa geração precisa ser como de Abraão. Ló anda por vista, eu ando por fé. Eu não ando por aquilo que eu estou vendo, eu estou andando por aquilo que eu confio, que é no meu Deus. Você não pode dar para a sua carne tudo que os seus olhos agradam. Deus conta com a sua fidelidade. Porque nem tudo que você vai ver e nem tudo que Deus vai te dar acesso quer dizer que você vai poder tocar. Quando pegaram Sansão, a primeira coisa que fez com ele, você lembra? Furar os olhos. Se foi os olhos que agradou, é a primeira coisa que você vai ficar sem. Agora sabe o que é mais interessante? Interessante é que eles cortam o cabelo de Sansão. E Dalila diz assim: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí Sansão diz assim: me levantarei e irei contra eles como das demais vezes. Aí um dos versículos mais tristes da Bíblia: porque não sabia Sansão que o Senhor já tinha se retirado da vida dele. Tem alguém que pode ler isso aí? Juízes 16, 20. Põe aqui. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E o despertou. E disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado da vida dele. Como que Deus sai da vida de alguém e esse alguém não percebe que Deus saiu? Como que a pessoa fica vazio da presença de Deus e não percebe que está vazio? É porque Deus não saiu de uma vez. No dia que Sansão tocou no leão morto, Deus já começou a se afastar. No dia que Sansão começou a se envolver com Dalila, Deus começou a se afastar da vida dele. E ele não percebeu. Irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você faz uma consulta de vez em quando e pergunta: Espírito Santo, o Senhor ainda está aqui? O Senhor ainda está aqui? Nem tudo que temos acesso podemos tocar. Eu lembro do capítulo de número 6 de 2 Samuel. Repare, a Arca da Aliança havia sido levada pelos filisteus. Os filisteus colocaram a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, dentro do templo de Dagom. Porque na percepção dos filisteus, Deus e Dagom tinham a mesma força. Mas quando Deus criou o anjo Miguel, Deus já estava dando uma resposta ali, tanto para Satanás quanto para os demais. Porque Miguel significa quem é como nosso Deus.
Aí eles pegaram a Arca da Aliança, levou para templo de Dagon e colocou a Arca da Aliança de frente com a imagem de Dagon. Porque no pensamento deles, vocês são deuses mesmo, vocês ficam aí os dois juntos, porque está na mesma proporção. Aí ele estava enganado. A Bíblia diz que no outro dia, os sacerdotes de Dagon foram lá no templo. Quando eles chegaram lá, a imagem de Dagon estava caída no chão de cara para baixo. Eles pegaram a imagem de Dagon, colocou de novo no mesmo lugar, de frente para a Arca da Aliança. No outro dia, eles voltaram lá. De madrugada, a imagem de Dagon estava caída no chão, toda quebrada, toda despedaçada. Irmão, não há Deus como nós. Não há Senhor como nós. A Arca da Aliança ficou território filisteu por mais ou menos 7 meses. Aí Deus começou a pesar a mão sobre eles. Eles dizem: não dá para ficar aqui, vamos levar ela de volta. A Bíblia diz que Deus furou, ou Deus feriu, e eles levaram a Arca da Aliança para Bet-Semes. Chegou em Bet-Semes, a Bíblia diz que os moradores de lá abriu a Arca da Aliança. E quando eles abriram a Arca da Aliança, Deus matou naquele dia mais de 50 mil homens. O que tinha dentro da Arca da Aliança, pastor? Tinha o pote com o maná, tinha a vara de Arão e tinha as tábuas da lei. Pastor, o que tinha? Eles abriam a arca. Vou te explicar. A arca tampada, coberta. Deus via ali a sua misericórdia. A arca aberta, Deus via ali o pecado do povo. E vou te explicar por quê. A tampa da arca chamava propiciatório. E a tampa da arca era onde se aspergia o sangue do animal que era sacrificado. É interessante que Jesus diz assim, ou João diz, que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que Jesus é na arca? Jesus é a tampa da arca. Você não está entendendo. Quando o sangue do animal era aspergido sobre a tampa da arca, ali Deus já estava vendo o seu filho Jesus, que viria aqui embaixo e daria o seu sangue para pagar o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. É por isso que o sangue do animal aplacava a ira de Deus, porque ele lembrava: o meu filho vai dar o seu sangue para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Mas olha aqui para mim. Eles rejeitam Samuel. Saul reina por 40 anos. E a arca está lá na casa de Abinadab. De repente Davi vem para reinar. Um dos primeiros atos de Davi, quando ele começa o seu reinado: nós vamos buscar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Aí eles vão buscar. Mas o problema é que Davi, pastor Carlinhos, queria inventar moda. Vou pegar 2 bezerros novos, vamos fazer um carro e vamos trazer a Arca da Aliança de volta para cá. Deixa eu te explicar. Era uma exigência de Deus que a Arca da Aliança fosse transportada sobre os lombos dos sacerdotes. 4 sacerdotes pegavam a Arca da Aliança e carregavam ela sobre os seus lombos. Irmão, e a Arca da Aliança, carregada da maneira correta, ela abre porta, ela abre caminho. Porque quando o povo estava para atravessar o Jordão, que já estava cheio, eles falaram: vamos colocar a Arca da Aliança sobre os lombos do sacerdote, e quando eles pisarem na água, o Jordão vai abrir e nós vamos passar em seco. Quem carrega a presença de Deus sobre a vida, não tem porta que se feche diante de você, não tem caminho que tem que abrir para você passar.
eles estão trazendo a Arca da Aliança, sobre um carro novo, sobre 2 bezerros. Aí vem os 2 filhos de Abinadab, um por nome de Uzá, e outro por nome de Aiô. Um vem do lado do carro e o outro vem do outro lado. E a Bíblia diz que Davi vem fazendo a maior festa. O povo está cantando, o povo está dançando, o povo está pulando, o povo está tocando o instrumento, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Até que a roda da carruagem, que eles estavam trazendo a arca, ela desprendeu. Porque tem gente que fala que passou em cima de uma pedra, mas... E a arca pendeu para cair. Mas antes eu vou te explicar onde é que eles estavam. A Bíblia diz que eles estavam passando pela eira de Nacon. O que é eira, pastor? Um pedaço de terra. O que significa Nacon? Tem vários significados dentro da Bíblia, mas um deles é esclarecimento. Se você juntar eira, terra, Nacon, esclarecimento, estava tudo dando certo, até eles passarem pela terra do esclarecimento. Ah, irmão, na hora que parecer para o lugar que tudo esclarece, aí não adianta. E eu tenho uma palavra para você nessa noite: nem tudo que está dando certo quer dizer que está certo. Dá para repetir comigo? Nem tudo que está dando certo está certo. Fala comigo assim: um dia todos teremos que passar pela terra do esclarecimento. Um dia todos nós vamos passar por lá. Ah, está dando certo, está chamando a atenção, ninguém está falando nada, ninguém está importando, Deus não usou ninguém para falar, está dando tudo certo, está tudo bem, está escondido. Mas um dia todos nós vamos passar na terra do esclarecimento. Aí a Bíblia diz que as trevas para Deus será como uma luz. Olha aqui, a Bíblia diz que Uzá, quando a arca pendeu para cair, a Bíblia diz que Uzá foi tentar segurar, irmãos. E a Bíblia diz que Deus matou Uzá no lugar. A Bíblia diz que Deus abriu roturas em Uzá. O que é rotura, pastor? Buraco. E a Bíblia diz assim: e este lugar ficou conhecido como Pérez Uzá até o dia de hoje. Que dia, pastor, que é esse dia de hoje? Até no dia que estava sendo escrito. Aquele lugar era conhecido como Pérez Uzá. O que significa Pérez Uzá, pastor? Significa castigo de Uzá. Repete comigo assim: atitudes erradas deixam marcas irreversíveis. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Pode ser que não dê para voltar atrás, pode ser que não dá para consertar. Agora deixa eu perguntar para os irmãos, e você seja muito sincero comigo, você só vai responder sim ou não. A intenção de Uzá em segurar a arca era uma intenção boa ou era uma intenção ruim? Era uma intenção boa? Quem acha que sim? Era uma intenção ruim? Quem acha que sim? Você está igual o servo de Eliseu, não fui nem numa parte nem em outra.
Pode falar que a intenção era boa, irmão. Segurar a arca para ela não cair, pastor. Todos concordam comigo que a intenção era boa? Sim. Amém. Só que tem um detalhe. Ele quebrou princípios. E princípios vale mais do que a intenção. Ah, pastor, eu ajudei alguém. Tive que sair um pouco fora da Bíblia. Não ajudou, atrapalhou. Ah, pastor, a minha intenção é boa. Eu estou fazendo tudo da melhor intenção, irmão, mas se quebrar o que está aqui na Bíblia, está tudo desfeito. Princípios bíblicos vale mais do que boa intenção de homem. Porque boa intenção de homem vem e passa, mas princípios bíblicos permanecem. Porque o Deus que te chamou, que te escolheu, que te ungiu, que te colocou aqui é o mesmo. Ele não mudou. Então princípios bíblicos vale mais do que intenção. Cuidado para não perder a percepção. Porque quem perde a percepção toca no que não deve tocar. Coloca o pé onde não deve colocar. Fala o que não deve falar. Age da maneira com que não deve agir. Percepção espiritual. No capítulo 37 de Lucas, Jesus vai na casa de um fariseu. E quando ele chega na casa do fariseu, eles estão lá, Jesus está conversando com o fariseu, de repente chega uma mulher. E essa mulher que chega era pecadora. Quando a mulher chega, ela não vai para a mesa, ela vai para os pés de Jesus. E ela começa a derramar lágrimas. E enxugar com os seus cabelos. E ela começa a beijar os pés de Jesus. Aí o fariseu não fala, ele só pensa. Se esse aí fosse profeta, ele saberia que esta mulher que está nos seus pés é uma mulher pecadora. Como para Jesus não precisa falar para ele entender, Jesus conta uma parábola para aquele fariseu. É Lucas 7, irmão, a partir do 36. Ele diz assim, havia um certo homem que devia para o credor 50 dinheiros. E havia um outro que devia 500. E ambos foram perdoados. Qual deve amar mais o credor? O fariseu, eu acredito que é o que devia 500. Porque ele devia mais. Jesus diz assim, respondeste bem. Sabe por que essa mulher está nos meus pés? É porque ela reconhece que ela é pecadora. É porque ela reconhece que ela precisa de perdão. Porque ela reconhece que ela precisa do meu auxílio. É porque ela reconhece que ela precisa da minha ajuda. Mas você, fariseu, acha que não tem pecado. Acha que não precisa de perdão. Acha que não precisa de auxílio. E foi a primeira vez na Bíblia que eu vi Jesus reclamar. Jesus disse assim para o fariseu, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. O que significava lavar os pés, pastor, naquela época? Na tradição judaica, parece que eles ficavam até com uma bacia de água atrás da porta. Porque se eu cheguei na casa do evangelista João Carlos, ele não precisava de me falar nada. Se eu era bem-vindo na casa dele, ele falava comigo que vem cá, que eu vou lavar os seus pés. Com esse gesto, ele estava dizendo para mim, você é bem-vindo aqui na minha casa.
Quando Jesus chega na casa do fariseu, e o fariseu não lava os pés dele, o fariseu estava dizendo para Jesus: você está aqui, mas você não é bem-vindo aqui. Você está na minha casa, mas você não é bem-vindo na minha casa. Aí a mulher chegou, irmão, e estava lavando os pés com lágrima, e enxugando com os cabelos, porque ela estava dizendo: Jesus, você pode até não ser bem-vindo na casa desse fariseu, mas o Senhor é bem-vindo na minha casa, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Será que Ele é bem-vindo aí, irmão, nesta noite? Será que Ele tem liberdade aí na sua vida nesta noite? Segunda reclamação de Jesus: eu cheguei na sua casa e não me deste ósculo. O que é ósculo, pastor? Um beijo no rosto. Congregação cristã até faz uma heresia danada com esse negócio, é tradição de judeu. Jesus falou com ele assim: eu cheguei na sua casa e não me deste ósculo, você não me beijou no meu rosto. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. O que significava o beijo naquela época, pastor? Significava intimidade. Se você era judeu e encontrava com outro judeu em qualquer lugar que você estivesse, e era conhecido e queria ter intimidade com ele, você chegava e cumprimentava ele com ósculo, que era um beijo. Quando Jesus chega na casa do fariseu, e ele não cumprimenta Jesus, ele não lava os pés de Jesus, ele está dizendo: Jesus, além de você não ser bem-vindo na minha casa, eu não quero ter intimidade com você. Mas a mulher está beijando os pés de Jesus, dizendo: Jesus, o fariseu não quer ter intimidade com o Senhor, mas eu quero. O fariseu não quer ter intimidade com o Senhor e está dizendo que o Senhor não é bem-vindo, mas o Senhor é bem-vindo na minha casa. E eu quero ter intimidade com o Senhor, porque quem percebe que Jesus está presente na casa, não se contém em apenas perceber que Ele está presente, não. Quem entende que Ele está presente, quer ter intimidade com Ele, quer dizer: tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Será que você nesta noite entende que Ele está presente aqui, e Ele quer ter intimidade com você? Quem entende que Ele está na casa, não é como os dois discípulos do caminho de Emaús, que não perceberam que era Ele e deixou Ele embora, para perceber. Aí depois um olha para o outro e diz: será que não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Não deixa para o seu coração nesta noite arder depois que o culto terminar. Se começar a arder aí a sua alma, o seu coração não fica preocupado, não é infarto, é presença de Deus sobre a sua vida. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, olha para mim aqui. Terceira reclamação de Jesus para o fariseu: cheguei na sua casa, não lavou meus pés.
Cheguei na sua casa, não me deste ósculo. Cheguei na sua casa, não me ungiste. O fariseu era soberbo, era orgulhoso, mas não tinha unção. E quem estava na casa dele era quem tinha unção para dar. Às vezes a gente vem para a igreja, está na presença daquele que tem para dar, mas nós não pedimos, mas nós não nos abrimos. E esse negócio de adoração, irmão, é cada um do seu jeito, é cada um da sua forma. Tem uns que grita, tem uns que levanta a mão, tem uns que chora. Quem não grita não pode reclamar com quem grita. Quem não levanta a mão não pode reclamar com quem não levanta. Quem não chora não pode reclamar com quem chora. Porque antigamente todo mundo vinha para a igreja e derramava lágrima diante de Jesus. Hoje, se um crente chorar, a pessoa fica preocupada, vai lá perguntar a ele: meu filho, você está doente? Tem alguém da sua família passando mal? Não, irmão, é quebrantamento na presença de Jesus. Se precisar de chorar aqui nessa noite, chore. Se precisar levantar a mão, levante. Se precisar gritar, grite. E quem reclamar com você é porque não está no mesmo propósito e no mesmo objetivo. A adoração só atrapalha Satanás. Aí eu estou sentindo a presença dele aqui. Irmão, tem crente tão desapercebido que Jesus vai voltar e ele vai dizer: olha, o meu vizinho sumiu, o meu pastor sumiu, minha mãe sumiu, o meu pai sumiu. O que aconteceu? Olha, você não está sabendo não, Jesus voltou e arrebatou os crentes. Mas você não ia na igreja, você não pregava, você não cantava, ficou. E agora? Pranto, ranger de dentes. Aproveita nesta noite e diga para ele: eu quero ter intimidade, eu quero ter percepção, eu não quero deixar nada me distrair, porque eu quero subir. Aleluia, eu quero subir. Deus está falando comigo aqui que nessa noite Ele vai dar percepção espiritual para muitos aqui. Você vai sair daqui nesta noite com nojo do pecado, com desejo de ser fiel, com desejo de ler a Bíblia, com desejo de orar, com desejo de buscar o Senhor. Levanta a mão em nome de Jesus. Pai, segundo a Tua palavra e o Teu Espírito que fala na minha boca, eu te peço, Senhor, derrama percepção espiritual para entendermos que o Senhor está voltando. Vou te dar um minuto para adorar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara. O teu perdão Quem tem azeite tem comunhão com Deus. Quem tem óleo tem comunhão com o céu. E quem tem comunhão com o céu, esse ambiente aqui está aparecendo o céu, porque a presença dele está aqui. Você não pode sair daqui sem sentir esta glória. Ai, irmão, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à sensibilidade. Precisamos voltar a chorar no culto. Precisamos voltar a olhar para a cruz de Cristo, porque isto basta para o Evangelho ser pregado. Quem perde a percepção deixa de olhar para a cruz, mas quem continua olhando para o Autor e Consumidor da fé, ele continua firme, ele continua servindo, ele continua crente. Perdendo a sensibilidade, isso não podemos perder. Você percebeu que na parábola das 10 virgens, as 5 que eram loucas foram perdendo o azeite aos poucos e não perceberam. A lamparina delas foram se apagando. Não apagou de uma vez. O azeite foi acabando. Enquanto estamos distraídos, o azeite acaba. Enquanto não percebemos, o azeite vai acabando. Você percebeu que na parábola das 10 virgens, elas tinham muitas coisas em comum. As 10 eram virgens, as 10 tinham lamparina. A Bíblia diz que as 10 saíram ao encontro. Parecia que o propósito era o mesmo. É quando, como nós estamos aqui, os pastores todos vestem terno,
Todo mundo vem para a igreja e parece que está tudo igual, está tudo normal. Estou no mesmo propósito, estou no mesmo objetivo. Mas a Bíblia diz que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. A Bíblia diz que as 10 estavam dormindo. O problema aqui não era dormir, porque dormindo as 10 estavam. O problema aqui não era lamparina, porque lamparina as 10 tinha. Você sabe o que é lamparina aqui na parábola? Aparência. O propósito dela era o mesmo. A Bíblia diz que saíram ao encontro, mas a Bíblia diz que 5 eram loucas, não levaram azeite consigo. Aí ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí todas acordaram. Mas as 5 loucas, aí que elas foram perceber: o nosso azeite está acabando. Quem é prudente, pastor? Prudente é quem não ultrapassa os limites. Prudente é quem tem temor. Prudente é quem reverencia a Deus. Irmão, deixa te chamar de quadrado. Eu prefiro errar por excesso do que errar por ser desleixado. Porque se eu errar por excesso, eu não tenho cobrança nenhuma. Agora, se eu errar por desleixo, mantenha a sua lamparina acesa. Não deixe o azeite acabar. Aí quando elas perceberam que o azeite estava acabando, a Bíblia diz que ela diz assim: ó, dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí as 5 virgens prudentes, elas dizem assim: não podemos dar do nosso, porque vai faltar a nós e a vós. Ide antes aos que vendei e comprai. Vamos ficar de pé que eu já vou terminar. Ide antes ao que vendei e comprai. Você percebeu que lá tinha vendedor de azeite? Olha aqui para mim. Enquanto tiver vendedor de azeite, vai ter crente distraído. Quem que é vendedor de azeite, pastor? Ah, não precisa orar, não. Precisa ler Bíblia, não. Crente não pode sofrer. Esses aí que pregam a doutrina da prosperidade. Crente não pode passar por prova. Crente não pode passar por luta. Crente não pode passar por dificuldade. Esses aí são vendedores de azeite. Mas só que tem um problema. O vendedor de azeite só chega atrasado. Quando o vendedor de azeite chega, não dá mais tempo de comprar. Quando o vendedor de azeite chega, não dá mais tempo de abastecer a lamparina. Porque abastecer para quê?
Isso é uma comparação, irmão, com o reino dos céus. Porque no cortejo, no nupcial daquela época, a noiva pegava algumas amigas, porque o cortejo era à noite. E as amigas da noiva iam de lamparina acesa, e ela ia com o véu. E quando chegava perto do noivo, como a lamparina estava acesa, o noivo reconhecia: a minha noiva que está chegando. Se a lamparina se apagasse, o noivo não sabia quem é que estava chegando. Não tem como chegar diante do noivo com lamparina apagada. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia, Jesus vai olhar para muitos e vão dizer: eu não vos conheço. Lamparina apagada. Não espera vendedor de azeite para você comprar. Crente não precisa comprar azeite. Crente dobra o joelho no chão e Deus disse: pode deixar que eu vou mandar azeite de cima. Crente se prostra de joelho diante da presença de Deus, e Deus fala: eu tenho azeite para derramar sobre a sua vida. Nesta noite não é diferente. Tem azeite de Deus aqui para ser derramado. Não espera a porta fechar para receber azeite do alto. Deus tem azeite de cima nesta noite para nós. Feche os seus olhos. Então vem incendiar meu corpo. Quero ouvir então vem incêndio. Deus, enquanto a tua igreja está de olhos fechados te adorando, Pai, eu creio, porque é o Senhor que é o dono da palavra e da igreja. Pai, enquanto a tua igreja te adora, o Senhor tem azeite para ser derramado sobre nós. Pai, aquele que é batizado com o Espírito Santo, não permita que ele saia daqui sem ser renovado. Pai, aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor tem poder para batizar. Pai, começa a derramar azeite do alto sobre as nossas vidas. Começa a derramar azeite do alto sobre a nossa vida. E você, crente, vai recebendo. 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 Nós estamos aqui tão sedentos. Quem tem sede? Também Aramana com Benek anda Súria, Cheque ande faz Manacarama na Súria andará, Chile andará, na Súria andará. Deus está derramando da sua glória nesta noite sobre a sua igreja. Quem puder receber, receba. Quem puder sentir, sinta glória. Onde tem uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Onde tem alguém que está afastado da casa do Senhor e quer voltar agora,
Tem um casal aqui que Jesus está chamando hoje. Decalamana subiande calamana sobeneque anderá. Cheque anderá manasu. Rique de manaca da mana. Vem cá vocês dois, eu quero orar por vocês. Está atrás da irmã Noêmia. Quero orar por vocês, vem cá. Rique de maná. A igreja vai dando glória aí, Jesus está presente. Decalamanas Yandera Redamanas. Estende a mão para cá, Deus. Ajuda eles, Pai, fortalece eles. Dá eles graça, Jesus. Fortalece a vida deles para que possam te servir. Pai, eles derramam lágrimas nessa noite. Quem pode fazer isso? É só o Teu Espírito Santo que está trazendo sensibilidade ao coração deles. E crente que não é sensível a isso tem que vir na frente também. Seja renovado pelo poder. Alguém que quer vir?